Olá, pessoal. Vou comentar aqui um livro que está disponível gratuitamente no Kindle, né? Que fala sobre a escravidão de um jurista, Perdigão Malheiros. Ele é um livro que o nome do livro, vou pegar aqui, A Escravidão no Brasil, Ensaio Histórico, Jurídico e Social. Agostinho Marx Perdigão Malheiros. O livro é de 1866, do século XIX. Tá, então ele vai falar, é um jurista, né, falando sobre um pouco sobre o que a legislação dizia na época sobre os escravos. Então ele diz assim: nossas leis antigas dão notícia de disposições excepcionais a respeito de escravos, já aplicando-lhes açoites, tortura para fazerem declarações, marcas de ferro quente, mutilação de alguma parte do corpo, pena de morte e penas cruéis. As torturas, marcas de ferro quente, penas cruéis e outros atos semelhantes, só próprios de bárbaros, foram absolutamente proibidos desde logo pela Constituição do Império, promulgada em 1824, tá? Então, ele não dá mais detalhes sobre isso, né? A questão é que o que ele não fala, o Perdigão Malheiros não fala, é que realmente no artigo 179, parágrafo 19, se diz lá que desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as demais penas cruéis. Só que isso se aplicava aos cidadãos e os escravos não eram considerados cidadãos. Eles não tinham cidadania. Então, essas penas continuavam aplicadas em 1824, nessa época de 1824, continuavam aplicadas, tá? O Perdigão Malheiros ele chega a citar um alvará de 1688, onde haveriam ali devassas nas fazendas para apurar denúncias contra abusos contra os escravos. Mas, na verdade, esse alvará ele não virou regra, né? Ou seja, a fiscalização era praticamente inexistente. Então você não tinha como ter esse controle. Os castigos e açoites excessivos, eles eram condenados pela igreja. Existe um sermão, por exemplo, um entre outros, né? Sermão do Antônio Vieira, em que o sermão pregado na Bahia, 1633, o sermão 14 do Rosário. O Antônio Vieira ele critica abertamente os castigos e açoites aplicados aos escravos africanos. Tá? O Sínodo de Salvador, na Bahia, de 1707, presidido pelo arcebispo Dom Sebastião Monteiro Davide, ele também inclui determinações para os confessores, né, para aqueles padres que faziam confissão, que ao confessar senhores de escravos que maltratassem cruelmente seus escravos, eles, nesse momento da confissão, eles deveriam ser advertidos e recusados a comunhão caso persistissem essas práticas. Então veja, o senhor ele poderia castigar o escravo moderadamente, não poderia cometer excesso. Isso na lei, mas na prática essa fiscalização ficava totalmente fora de controle, né? Não teria como ter um controle. Então, a pena de açoite, ela foi abolida mais claramente só em 1886, com a Lei 3.310. Então, veja, tem a Constituição de 1824, que ali abole os açoites só para cidadãos, não vai aplicar para a maior parte dos escravos. Para os escravos em geral e para todos, definitivamente abolido, é em 1886, com a Lei 3.310. Essa lei ainda não existe no dia que o Perdigão Malheiros escreveu esse livro. Esse livro é de 1860, essa lei é de 1886, então é 26 anos depois que o livro foi escrito, tá?
Então, o Perdigão Malheiros ele não aponta para esse aspecto importante, que apesar dessa restrição de 1824, as torturas ainda são, bastante comuns. E ele diz que na lei em vigor dele, da época dele, o escravo não poderia denunciar o seu senhor. Então veja, essa denúncia tinha que partir de outra pessoa, não poderia ser do escravo. E o escravo também não poderia servir de testemunha num processo judicial, só como informante. Então, assim, as possibilidades do escravo se rebelar judicialmente contra isso, a gente já viu aqui outros livros que até tratam disso, né? São questões mais raras, né? Porque a lei restringe essa possibilidade. Perdigão Malheiros diz o seguinte: em relação à lei penal, o escravo, sujeito do delito ou agente dele, não é coisa, é pessoa, na acepção lata do termo, é um ente humano, um homem, enfim, igual pela natureza aos outros homens livres e seus semelhantes. Responde, portanto, pessoal diretamente pelos delitos que cometa, o que foi sempre foi sem questão. Então, veja, a ideia de que o escravo era coisa, na verdade, que o Perdigão Malheiros está dizendo assim, perante a lei, não. Perante a lei, ele é pessoa e é passível de punição, caso ele tenha praticado né, uma irregularidade, ele é passível de punição. Inclusive os tais açoites, tá? Isso vai ser vetado claramente em 1888, tá? Com relação ao casamento, ele fala assim: entre nós, infelizmente, os escravos vivem em uniões ilícitas, por via de regra, tanto os do serviço urbano quanto do rural, entregues, por consequente, à lei da natureza ou à devassidão. Em algumas partes, é verdade confessar, sobretudo entre os lavradores, não é raro ver-se famílias de escravos, marido e mulher e filhos. A igreja, ante a qual todos são iguais, sanciona e legitima esses matrimônios, embora por séculos fosse a escravidão um impedimento dirimente do casamento. O direito civil, porém, quase nenhum efeito em regra lhes dá, conquanto reconheça o fato e sancione principalmente pela recepção das leis da igreja. Então, veja, casamento entre escravos, ou de um escravo, é raro. Aqui em 1866, Perdigão Malheiros falando. Embora entre os lavradores não raro seja possível ver famílias de escravos, tá? Mas ainda assim, via de regra, não é comum. E a igreja sanciona esses casamentos. Outro ponto que achei interessante. Em outra parte, ele diz assim: por isso que o escravo é reputado coisa, sujeito ao domínio do seu senhor, é por ficção da lei subordinado às regras gerais da propriedade, enquanto o homem ou pessoa é sujeito ao poder do mesmo, com suas respectivas consequências. Em todos os países assim tem sido. Tá? E depois ele vai falar assim: não há razão alguma de qualquer ordem que justifique a exclusão dos indivíduos instruídos de qualidades estimáveis. Ele está falando dos libertos. Né? Quando o indivíduo é liberto, você apaga esse passado de escravidão dele. Tá? E ele inicia uma vida como cidadão. Agora, o Perdigão Malheiros fala o seguinte: mesmo como liberto, ele ainda assim ele não pode ocupar determinados cargos. Tá? E ele acha isso injusto. Ele diz assim: não há razão alguma de qualquer ordem que justifique a exclusão de indivíduos instruídos de qualidades estimáveis, quais podem ser, em muitos casos, os libertos, a quem se haja dado conveniente educação de exercer empregos e cargos, de que, aliás, são atualmente excluídos, só porque não nasceram ingênuos, ou seja, eles nasceram escravos. E quando, pelas próprias leis, a nota do liberto desaparece por um efeito retroativo. Ou seja, a própria lei diz que o liberto ele tem efeito retroativo, ele apaga aquele passado de escravo dele.
né. Então ele acha isso seria, de bom tom uma reforma para dar igualdade, aos libertos. É isso então, muito obrigado então.